O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E eu digo que o esquerdismo deforma a alma da pessoa, né? E acaba transbordando para o corpo, porque somos corpo e alma, afinal de contas, né? Sem esse dualismo todo que algumas pessoas tentam rachar ao meio, o corpo e a alma, o que afeta em um afeta o outro, né? Por isso que os verdadeiros cristãos sempre levaram a sério o respeito ao corpo também, né? E eu falo isso porque circulou essa semana a foto da Greta Thunberg, nessas flotilhas que ela agora dedica a demonizar Israel, né? Com 13 aninhos de idade, começou como algo relativamente fofo para alguns, né? O How dare you, falando de clima, que o mundo está na iminência da destruição, e muita gente achou fofo. A Vera Magalhães chegou a dizer num programa comigo, né, que adoraria ter uma filha como a Greta Thunberg, que morreria de orgulho. E eu, na época, olhei e falei, meu Deus, uma fedelha pirralha que mata a aula para ficar gritando com adultos e vira capa de Time, né? Eu não teria orgulho de ter um filho assim. Mas depois dos 20 anos, ficou demodê, né? Ficou cafona. E ela parece, sei lá, o He-Man, né? Parece algum personagem muito estranho, assim, We Are All Palestines. Né? É um negócio tosco, né? Dá muita pena dessa menina, que não é mais menina, dessa mulher, né? Eu tenho gravado pelo menos 2 vídeos por semana. Essa semana eu gravei 3 sobre o assunto Israel, porque eu me sinto na necessidade, no dever moral de esclarecer a turma, né? Eu tenho um livro mais recente chamado Judeofobia. Eu vejo tanta mentira, tanta desinformação e eu não consigo ficar calado. Então segue um trecho de um dos vídeos dessa semana sobre o assunto. Pensem em Greta Thunberg quando escutam essas palavras. Imagine uma região com um único e pequeno país democrático, próspero e respeitador dos direitos individuais e femininos, em meio a vizinhos que vivem sob regimes autoritários, opressores, que tratam as mulheres como seres inferiores. Certamente você dirá que esse pequeno símbolo de bom exemplo vai ser destacado pelos intelectuais, pela mídia, pelos jornalistas do Ocidente, certo? Errado. Israel é vítima de inúmeras calúnias, assim como um perverso julgamento com um duplo padrão moral. O máximo que alguns se permitem, por desconhecimento dos fatos, é evitar qualquer julgamento objetivo, simplesmente colocando palestinos e israelenses no mesmo barco, adotando uma postura, digamos, neutra. Normalmente, Israel é mesmo o grande alvo de ataques, principalmente por parte da tal esquerda caviar. Israel está longe de ser um país perfeito. Aliás, perfeição não existe e jamais existirá. Nunca é demais lembrar. Levantar a poeira da desinformação, resgatar o contexto da situação e julgar de forma mais imparcial os envolvidos não é o mesmo que inocentar por completo um dos lados. Admitir que não há nenhum erro ali cometido. É somente dar os devidos pesos aos fatos. Israel merece algumas críticas, claro, mas tem sido vítima de ataques infundados, parciais e totalmente injustos, frutos de interesses obscuros ou de puro preconceito. Acompanhem esses vídeos, estão no meu canal já do YouTube, no Instagram, no X, né, e ajudem a divulgar, a espalhar, porque são mensagens didáticas provando o grau de preconceito, de parcialidade dessas pessoas influenciadoras aí em relação a Israel, né? Colocar os pingos nos is. Bom, um outro tema que chamou minha atenção para falar sobre guerra cultural aqui, eu tenho uma resenha de um livro do Michael Sandel, professor de ética em Harvard. Eu li 3 livros dele, interessantes, sempre instigam bons debates. Um deles, o menorzinho, né, porque tem aquele O que o dinheiro não compra, coisas assim, mas tem um que não ficou tão badalado assim, mas eu achei um dos melhores, que é pequenininho, que é sobre a imortalidade. Eu escrevi uma resenha. E não sei se vocês viram, né, mas o microfone captou a conversa do Xi Jinping e do Putin sobre imortalidade e transplante de órgãos, falando que cada vez mais é possível viver 150 anos e por aí vai. Imediatamente eu lembrei do Fu Tuxin. Fu Tuxin fala, né, que
o mausoléu do Lenin está lá para mostrar que os comunistas podem abandonar certos dogmas cristãos, mas no fundo não é um abandono completo, é uma substituição. Vários pensadores, vários, inúmeros, analisaram o comunismo, a ideologia comunista, como uma espécie de religião secular. E não é para menos, né? Tem profeta, tem livro sagrado, tem hereges, tem toda a escatologia cristã disfarçada de ciência, de ideologia, né? Mas é uma religião secular. E é impressionante como o desejo por Deus, a busca pela eternidade, é algo atávico ao ser humano, né? Então, quando você tenta matar Deus, como anunciou Nietzsche, quando você tenta atacar e enterrar o legado cristão, como fizeram muitos movimentos de esquerda à direita no Ocidente, né? Você precisa entender que você vai apenas canalizar essa busca, esse desejo, esse afã de encontrar esse Deus para outros lugares, para falsos profetas e falsos deuses, né? Então, é impressionante como a elite globalista no Ocidente também busca, à sua maneira, a eternidade. Eles acreditam que é possível fazer isso com tecnologia. E ambos, ditadores comunistas e globalistas tecnocêntricos, acham que você vai atingir a eternidade aqui na Terra. É exatamente o grave equívoco que fez o comunismo, entre tantos, né? Foi substituir o paraíso celeste do cristianismo, meu reino não é deste mundo, pelo paraíso terrestre. Eu vou entregar igualdade e plenitude de abundância de bens para todos, e quem promete o paraíso na terra costuma entregar o inferno em seu lugar. Então está lá o Xi Jinping e o Putin, coitados, olhando para aquele corpo embalsamado, asqueroso do Lenin e pensando em buscar alguma forma de eternidade, sem que entendam que a única eternidade é Jesus Cristo. Bom, falando de coisas boas, né? Até o STF de vez em quando produz uma notícia boa, né? Chamar Érica Hilton de homem não é crime, decide Gilmar Mendes. O ministro seguiu o entendimento da PGR e manteve o arquivamento da denúncia contra a feminista Isabela Cepo. Curioso pensar que as feministas estão se bicando com o movimento trans. Basta pensar que o maior ícone hoje anti-trans no mundo, né, principalmente no Reino Unido, mas no mundo todo hoje, é a J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Ela é uma feminista. Ninguém vai chamá-la de trumpista, bolsonarista, conservadora. Ela é uma feminista. Mas as feministas estão entendendo que para defender as mulheres, os esportes femininos, por exemplo, você precisa combater o movimento trans, porque ele foi longe demais, né? Ele foi longe demais no hipersubjetivismo de virar e falar: se você acha que nasceu no corpo errado, então isso é um fato. E você precisa ser tratado como uma pessoa do sexo oposto àquilo que a gente enxerga, né? Desafiar a própria ciência. A biologia não tem mais relevância, XX, XY vão para a cucuia e vale o que eu penso. Bom, é óbvio que existem deduções bizarras disso, o South Park já ironizou, né, com aquele que acha que é um golfinho. Por que não, né? Por que parar aí? Por que parar aí? Né? Eu sou uma mulher num corpo de homem. Por que não? Eu sou um gato, eu sou um tigre. E tem gente que começa aí nessa loucura, né? Mas é bom saber que a gente pode resgatar alguma normalidade e chamar a Érica Hilton de Felipe, né? Porque Felipe, ele é. Ainda nessa linha, Igreja Católica pede boicote a programa de educação sexual para crianças na Polônia. Polônia, vamos lembrar, um país massacrado pelas ideologias rivais, que no fundo são muito mais parecidas do que cada lado
gostaria de aceitar, né? O nazismo e depois o comunismo são primos ou até irmãos gêmeos, ainda que heterozigotos, e a Polônia, que tem enraizado uma cultura cristã forte, né? A Igreja Católica lutando contra aquilo que eles chamam de educação sexual, que na prática é você incutir nas crianças ideologia de gênero, a ideologia woke, a agenda trans e por aí vai. Então, parabéns para a Igreja Católica que normalmente está sempre certa, como diria Chesterton, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? E eu sei que a turminha da vanguarda adora odiar a Igreja Católica, acusá-la de todos os males na história, né? Mas perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que falam. E, mais uma vez, né, ficando claro que o grande obstáculo à agenda esquerdista é a Igreja. É a Igreja. Por isso, e não por acaso, né, os comunistas odeiam a Igreja e a combatem de todas as formas. Nós vimos aí o Dom Adair essa semana, querido Dom Adair José Guimarães, eu acordo com ele todas as manhãs. Uma das primeiras coisas que eu faço quando acordo é escutar a oração da manhã do Dom Adair. Recomendo a todos que sigam, né? Ele aceitou escrever o prefácio do meu livro novo, Não Tema a Tempestade, sobre a minha jornada de resiliência, fé e resgate espiritual, né? Ao enfrentar o meu linfoma agressivo. O livro está pronto, finalizei essa semana, já mandei para a editora Faro, vai começar o trabalho de produção agora e deve ser lançado apenas no ano que vem, porque não dá tempo hábil na agenda para lançar até novembro agora, dezembro é um mês ruim para lançamentos. Então vai ficar provavelmente para o começo de 2026. Mas fiquei muito orgulhoso, né, muito feliz, muito contente com o Dom Adair ter aceitado o meu pedido de escrever o prefácio. Vocês vão entender o motivo, quem não conhece, com essa breve fala. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Foi ele que me apresentou Fu Tuxin, sou muito grato, li de uma vez 3 livros do Fu Tuxin, adorei, né? E ele, essa semana, está falando do livro do Clovis Boff, né, que, se eu não me engano, é o irmão decente do Leonardo Boff, né, foi professor do Dom Adair. Então, Igreja Católica sempre combatendo o mal e, por isso, sendo odiada pela esquerda radical. Veja, por exemplo, né, que a Igreja sempre enalteceu muito a arte, que busca o bom, belo e verdadeiro. Tudo aquilo que é eterno, que fala a alma, que fala aquilo que é mais elevado, né? A arte cristã olha para cima. E o que fazem seus inimigos para combater isso, né? Para combater um Botticelli, eles vão lá e enaltecem tudo que é feio, efêmero, sujo, sem talento. Leia-se Pablo Vittar, que só ganhou fama porque é traveco, né? Porque é um homem que finge que é uma mulher mal acabada, né? Então, vocês me desculpem, mas chamar isso aqui de arte não dá. Tempo diz que o céu fechou. Tempo não parador. O temporal agora vai cair em mim. Eu não vou fazer isso com vocês, chega, eu vou interromper. Olha, eu sou roqueiro, eu gosto de heavy metal, inclusive. Eu adoro o Iron Maiden, o álbum Power Slave completou 41 anos essa semana. Eu adoro Bruce Dickinson. Isso aí é uma gralha no cio. Eu sei lá, que diabos é isso? Só não chamem de arte.
Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.